Amém. Romanos capítulo 12 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmão? Você pode sentar? Irmão, essa passagem de Paulo, Romanos 12, isso já foi tanto tema de congressos, mas nós nunca vimos o efeito. Olha, eu comecei a contemplar as coisas do Evangelho mais ou menos com 22, 23 anos, por ali à frente, e era Congresso Batista, cujo tema era Transformando o Mundo, com a passagem bíblica, Romanos 12. Aí, Congresso das Assembleias de Deus, qual era o tema? A renovação da mente, passagem bíblica, Romanos 12. Falando-se de tanta transformação, tanta renovação da mente, e olha no que deu. Deu nisso aí que nós estamos vendo, uma igreja vendida, corrompida, profanada, vivendo de engano e de dinheiro. Quem tem a mente renovada, quem tem a mente transformada, tem um projeto. E qual é esse projeto? Só existe esse projeto, não existe outro. O projeto é ser igual a Jesus. Porque ele disse, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Igual em que sentido? Eu vou adquirir a divindade? Não, não é nada disso. Eu vou ser o Todo-Poderoso? Não. Eu vou ser exaltado, louvado, engrandecido? Não, não é nada disso. É ser igual a Ele como Ele ensinou. Eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. E tantos outros conceitos que Ele nos ensinou. A regra está no Evangelho. É aí que a nossa mente tem que ser transformada, em nós desejarmos sermos iguais ao Senhor Jesus. Isso eu sei que já foi uma utopia na cabeça de tanta gente, mas uma vez eu peguei a Bíblia e disse, não, se Jesus disse que nós temos que ser igual a Ele, então nós temos que ser igual a Ele. E alguém, uma irmã dizia assim, não, mas ninguém consegue ser igual a Jesus. Por negligência, eu dizia. Se Ele disse que pode, é porque pode. Amém, irmão? Se Ele disse que pode, é porque pode. Ora, Jesus vai falar uma coisa que não é possível? Vocês têm que fazer isso, mas isso é impossível. Não, se Ele disse que nós temos que ser iguais a Ele, o servo ser igual ao seu Senhor, nós temos que ser. Claro, que nós vamos entender o nível dessa igualdade. Nunca será no que Ele é em essência, mas sim no que Ele é em serviço, porque Ele arrancou de si a sua própria essência para vir no nosso corpo e demonstrar serviço. Então, nós sabemos que podemos demonstrar o mesmo serviço que Ele demonstrou. Afinal de contas, Ele não disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai? Então, Jesus não nos deixou ensinamentos de sermos divinos, mas de sermos servos. E tal qual Ele foi um servo, sem dúvida, nós podemos ser iguaizinhos a Ele. Podemos testemunhar na frente de lideranças, podemos curar enfermos, expulsar demônio, demonstrar a autoridade do reino que nós pertencemos sobre este reino no qual nós pisamos. Podemos. E como podemos? Na verdade, não podemos, não. Devemos. Somos obrigados. Se eu não tenho autoridade sobre o reino das trevas, eu me pergunto, cadê Deus na minha vida? Porque este é um ensinamento básico, bíblico. Eu tenho que ter autoridade sobre o mal. Se eu não tiver autoridade sobre o mal, o bem não está na minha vida.
Não adianta capa, né, irmão? Capa não dá certo. Ilusão não dá certo. Diabo se manifestou, ele tem que sair correndo. Epa, eu mandei o diabo, não foi, aconteceu alguma coisa. Opa, é bom eu ir para o meu cantinho, colocar um espelho na minha frente e procurar saber o que está acontecendo. Falou em demônio, e eu tenho pavor de demônio, nem toca no nome desse cabra chifrudo, como dizem uns. Nem toca no nome desse cara. Como é que é? Você tem medo do diabo? Quem tem medo do diabo não conhece Jesus Cristo, não conhece esta palavra aqui, ó. Não conhece. Quem conhece isso aqui, vive isso aqui, o Espírito Santo já veio fazer nele morada. E quem realmente é templo do Espírito Santo, não tem medo do mal, não tem medo de diabo, não tem medo de demônio, não tem medo de macumba. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é uma pessoa que tem medo de macumba, nem me fale isso, por favor, esconda isso para você. Eu fico tão constrangido quando alguém me diz isso. Sabe? Se você é uma pessoa que tem medo de macumba, está participando desse ministério, nem toca nesse assunto comigo, irmão, nem toca, porque se você me pegar um dia de mau humor, é raro, mas vai que um dia eu acordei de mau humor, está arriscado eu pedir para você ir embora, fazer a tua igreja na tua casa e nem voltar mais aqui, porque não tem sentido. Se você tem medo de uma macumba, você não é templo do Espírito Santo, você não tem Deus, você não tem nada, você é um zero à esquerda mesmo. Deus não conta contigo para nada. Sabe o que é nada? Nada. E cá entre nós, se você passar um mês nesse ministério, e depois de um mês nesse ministério, ainda tiver medo de uma macumba, meu irmão, faz as malas, vai passear, vai curtir o seu dinheiro, vai viajar, vai conhecer a Torre Eiffel, vai conhecer a Torre de Pisa, vai conhecer o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, vai conhecer as praias, porque você está passeando dentro da igreja. Esse ministério aqui tem como essência desfazer as obras do diabo. Por quê? Porque todo ministério onde Deus está, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Mas o que é isso? Isso é o que Paulo diz assim, ó. Irmão, eu rogo a vocês, algumas versões dizem pela compaixão, aqui tem pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional, é entendimento. E não vos conformeis com este século, algumas versões dizem este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou algumas versões dizem do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na visão do apóstolo Paulo, para eu experimentar a agradável, boa, perfeita vontade de Deus, eu tenho que me entregar como um sacrifício, como um holocausto vivo. Alguém nessa noite quer se entregar como um holocausto? O holocausto não escolhe como vai ser queimado. O holocausto não escolhe de que forma vai ser transformado em cinza. No Antigo Testamento tinha muitos tipos de holocaustos, muitos tipos de sacrifícios. E sabe o que Deus está precisando? De pessoas que hoje se ofereçam como holocausto no seu altar. Pessoas que não olhem mais para a sua vida por preciosa. Pessoas que queiram exclusivamente cumprir o seu ministério. Não interessa se vai ficar vivo ou se vai ser morto, mas tem que cumprir o seu ministério. São esses. Mas quem são esses? Esses são aqueles que conseguiram transformar a sua mente, renovar o seu entendimento. Mas como que se faz isso? Eu vou te ensinar nessa noite. Você vai sair daqui sabendo como transformar a sua mente, como renovar o seu entendimento. A base é dispensação da fé. Disse Jesus: se tu creres,
verás a glória de Deus. Só que muita gente só está crendo naquilo que quer que aconteça na sua vida, aquilo que a própria pessoa considera de bom. Bom para mim, meu irmão, é aquilo que Deus quer que aconteça comigo. Se eu conseguir levar a minha vida a um ponto em que aconteça comigo as coisas que Deus quer, isto que é o bom. Se Deus tem um plano de eu ser sacrificado, esquartejado, humilhado no governo dos homens, decapitado e ter a minha cabeça pendurada num poste, se eu conseguir chegar lá, isto é bom, isto é glorioso para mim. O bom para mim não é o que eu penso, não é o que eu imagino. Ah, Deus me dá minha casa em paz, ó Deus me dá os meus filhos prosperando na faculdade, me dá dinheiro para mim ter um carro, Deus me dá dinheiro para mim pagar os estudos dos meus filhos, me dá dinheiro para mim botar os meus filhos como belos cidadãos na sociedade. Meu irmão, eu não faço essa oração, a minha oração é o contrário. Deus me dá graça para que eu possa ser um marginal nas tuas mãos. Deus me dá graça para que os meus filhos vejam em mim o guerreiro que eles devem ser. Irmão, vocês têm ideia do caráter que Deus está formando nos meus filhos? Quando eles lembram, epa, papai foi preso porque pregou Jesus. Você tem ideia do caráter que Deus está formando? Eu não estou aqui para contar a experiência da minha casa, então vamos seguir com a nossa pregação. Porque eu sei que você também tem as suas experiências. Ah, claro que tem. Deus te trouxe para cá para te dar experiências. Se eu perguntar quem tem tido sonhos, e todo mundo vai levantar a mão. Quem tem tido visões na igreja, muita gente vai levantar a mão. Quem tem tido experiências espirituais, sobrenaturais, eu sei que muita gente vai levantar a mão. Porque Deus tem feito esta obra, e tem mais, Deus tem feito contigo, e tem mostrado dentro da minha casa, para mim, o que Ele tem feito contigo. Ou você acha que quando eu chamo alguém para fazer alguma coisa aqui na igreja, eu estou jogando sorte, duni, duni, te, salami, mingue? Não é isso não, meu irmão. Quando eu chamo alguém aqui à frente, é porque Deus já mostrou o que Ele tem feito contigo na tua intimidade, e tem mostrado para mim. É por isso que eu chamo as pessoas aqui à frente. Entende? E assim como Ele mostra gloriosamente essas pessoas que estão no seu projeto, Ele também mostra outras que vai ser uma questão de tempo em que não serão mais contadas no meio da igreja. Ele mostra tudo. Mostra não porque eu sou onisciente, mostra porque Ele quer mostrar, porque se Ele não quiser mostrar, Ele não mostra e acabou a história. Ele que é Senhor, Ele que é absoluto. Agora, uma coisa é certa, Jesus sempre sabe na mesa quem é aquele que põe com Ele a mão no prato e quem é que o trai. Ele sabe. Irmão, você quer ter, eu falei que ia te ensinar, eu vou te ensinar. Você quer ter a sua mente renovada? Ah, pastor, eu quero. Eu também quero. Existe um preço para isso, mas não é um preço alto. Não é um preço alto. O preço é baratíssimo. Sabe por que as coisas de Deus são baratas? Porque se fosse colocar a preço, nenhum de nós poderia comprar. Um dia alguém perguntou assim para mim: você tem um seminário lá na igreja? Eu falei, tenho, todo domingo. Quanto custa? Eu falei, não, é de graça. Ah, de graça não deve ser muito bom. Eu falei, não, ao contrário. É de graça porque se eu fosse cobrar, ninguém poderia pagar o nível do ensinamento que eu tenho naquele lugar. Porque vocês entram aí numas assembleias e nos batistas para aprender um monte de palhaçada e besteira, como criar papel de igreja, e estão pagando 120, 140, 250 reais por mês para aprender besteira que não vão levá-los a nada. Na minha igreja o seminário é de graça porque se eu fosse colocar preço, ninguém poderia pagar. As coisas de Deus são assim. O que Jesus disse? De graça recebeste, de graça dai. Ora, e se fôssemos ter um preço na obra de Jesus Cristo? Caramba, quem de nós poderia pagar alguma coisa? Então, presta atenção no ensinamento, meu irmão. É muito simples. Você nasce num mundo onde os seus pais te bombardeiam de informação,
Meu filho, você tem que estudar. Amém, tem que estudar mesmo. Meu filho, você tem que se tornar um funcionário público porque é um emprego garantido. Mentira, isso é mentira. Emprego garantido é servir a Jesus Cristo. Isto é emprego garantido. Quem serve a Jesus Cristo, como diz uma canção, né? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Então, isso é emprego garantido. Servir a Jesus Cristo, isto é um emprego garantido. Na nação aí, lembra do Banerje? Banco do Estado do Rio de Janeiro, todo mundo queria ir para o Banerje. Por quê? Era um emprego garantido. Mudou a legislação, detonaram com o Banerje. Cadê os funcionários do Banerje? Tem funcionário do Banerje brigando na justiça até hoje, meu irmão, pelo seu dinheiro. Emprego garantido é servir a Jesus Cristo. Isso é garantido. E digo mais, não é ser pastor, não confunda isso. Eu estou falando servir a Jesus Cristo. Se você serve a Jesus Cristo, não estou dizendo que você tem que ser um pastor, que você tem que ser um dirigente, sei lá de quê, você tem que estar à frente, não sei do que lá, não é nada disso, é você estar servindo a Jesus Cristo, porque Ele disse, digno é o meu obreiro do seu salário, Ele te sustenta. Se você estiver nessa vidinha, trabalho, casa, lê um jornal, lê uma notícia, assiste uma televisão, vai para o videogame, brinca na internet, o que tem na sua mente? Na sua mente tem o quê? O que você vê e o que você ouve. Irmão, na sua mente, presta atenção a essa informação que eu vou te dar. Dentro da sua cabeça só existe uma coisa, ou seja, tudo aquilo que você viu e tudo aquilo que você ouviu, é isso que está dentro de você. Não tem mais nada dentro de você. Tudo que tem aí dentro do teu tabernáculo é o que você vê e o que você ouve. Bombardeia a tua mente lá com as novelas, é isso que está dentro de você. Bombardeia a tua mente com as notícias dos jornais, é isso que está dentro de você. Bombardeia a tua mente com as visões do mundo, com as propagandas, é isso que está dentro de você. Aí Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a minha mente é eu pegar algumas coisas velhas, arrancar de lá e colocar coisas novas. Eu estou falando disso aqui, Bíblia. É aí que eu renovo a minha mente. Quando eu me alimento daquilo que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a palavra de Deus. A minha mente só é renovada quando eu entro neste mundo chamado Bíblia, Reino de Deus. Se você não mergulha aqui, meu irmão, a sua mente é igualzinha de qualquer um lá fora. Você tem que abrir a boca e falar. Quando você fala de quê? Caramba, viu o meu Mengão essa semana? Arrebentou 4-0. É isso que está dentro de você? Essa é a sua mente. Ela está renovada à luz do conceito espiritual? Não. Ah, pastor, mas eu sou apaixonado pelo Flamengo. Irmão, pede ele em casamento, compra uma aliança bonita e vai para a lua de mel. Mas deixa a igreja para quem quer dar o sangue por Jesus Cristo. Está apaixonado pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Botafogo? Convida para casar e vai para a lua de mel. Mas vamos renovar nossa mente. Os que quer renovar sua mente? Se você quer renovar sua mente, meu irmão, você precisa pagar preço. Uma vez, estava passando o jogo do Brasil. Você sabe que é difícil achar um brasileiro que não seja fanático por futebol. E um dia eu resolvi pagar um preço. Lá estava passando o jogo do Brasil, meu irmão, meu pai, enfim, assistindo. Eu olhei e falei assim, caramba, quanto tempo vai durar esse jogo? Se não tiver empate, ele vai durar só 90 minutos. Não é isso? Como é que é? 90 minutos, né? Se não tiver empate, dura só 90 minutos. Vê como a minha mente já esqueceu essas coisas que eu já não sei nem mais o tempo do futebol. Se não tiver empate, dura só 90 minutos.
Se tiver empate, vai para uma prorrogação de sei lá quanto. Mais 30. Vocês estão ativos, né? Aí eu falei assim, poxa, 90 minutos? Caramba, em 90 minutos eu consigo ler as epístolas de Paulo a balde. Enquanto estava todo mundo, de vez em quando saiu os fogos, gol do Brasil. Escutava a trombeta, como é o nome daquele negócio? Aquela corneta? É uma corneta doida que faz um barulho. Um mundo barulhento desse, cada hora inventam coisa para fazer mais barulho. E eu fui 90 minutos de Bíblia. Eu paguei o meu preço. Eu consegui renovar a minha mente, eu consegui entender que se eu assistisse aquele jogo de futebol, no futuro eu não teria nada, mas se eu lesse 90 minutos de Bíblia, no futuro eu estaria aqui. Isso é um preço bobo, que muita gente não paga. Vocês pensam que eu também já não assisti novela? Eu gostava de novela, Escrava Isaura, Sim a Moça. Novelas que eu gostava, cenários da escravidão, né? Aquele cenário bem montado, aquela coisa gloriosa, maravilhosa, cada detalhe histórico. E toma, eu também assisti a novela, meu irmão. Eu não nasci crente, não. Nem nasci com a mente que eu tenho hoje. E um dia eu estava no meu canto, já depois de convertido, e eu comecei a jogar essas coisas na balança. Eu falei assim, o que vai ser da minha vida? O que eu vou levar de lucro? O que eu vou levar de lucro? Essa novela vai durar aí 2, 3 meses, e todo dia eu vou depositar ali pelo menos 1 hora diante da televisão. E eu calculei, bom, no final da novela eu vou ter assistido tantas horas de televisão. Essa novela vai acabar, vai cair no esquecimento, e eu quero saber, depois disso, o que eu vou ter de lucro? O que eu vou lucrar com esta novela? O que eu vou lucrar com este evento? O que eu vou lucrar com esse tempo que eu vou dedicar ali? O que eu vou lucrar? E eu cheguei à conclusão que eu não ia lucrar nada. E eu pensei, mas se eu ler a Bíblia, se eu for para o meu canto, se eu me esforçar, se eu orar, no futuro eu estarei colhendo do que eu plantar hoje. E foi assim que a minha história começou. E foi assim que a minha mente foi sendo renovada. Quando eu chegava na igreja batista, onde eu era membro, eu estou falando que eu era assim já na igreja batista, hein? Na igreja batista, um lugar morto. Eu já era assim. E quando eu chegava na igreja, na reunião dos jovens, tinha várias situações, eles criavam temas, criavam debates. Aí um falava de um jeito, outro falava de outro, e outro falava de outro. Quando chegava a minha vez, Tupirani, você quer falar agora? Quero. Eu começava a mencionar Bíblia, e eles diziam assim, aonde você aprendeu isso? Eu dizia, são versos bíblicos. Ué, mas eu nunca vi isso escrito. Eu dizia, pois eu vejo todo dia. Sabe a diferença, meu irmão? A diferença é que hoje eu estou aqui e eles estão por aí. Eles estão por aí. Irmão, é plantando que se colhe. O que você tem plantado? Novelas. Então se preocupe, não esquenta não, você vai ser um belo cineasta um dia. Desculpe a ironia, mas você não vai ser nada. Agora, cai para dentro da Bíblia, deixa a sua cabeça mudar, enquanto muitos estão falando, meu filho tem que ser um advogado, meu filho tem que ser um engenheiro, meu filho tem que ser um arquiteto, eu estou dizendo, meus filhos têm que ser guerreiros de Jesus Cristo, que saibam usar o peso da armadura de Deus. Porque a minha mente é renovada. Eu quando converso com meu filho, eu digo, se você ficar reprovado, não esquenta, vai ouvindo os CDs do pai, vai lendo os livros do pai, vai lendo os estudos do pai, vai lendo a Bíblia, eu dei a Bíblia para ele em áudio, dei versões bíblicas para ele, vai se alimentando disso. Se você ficar reprovado na escola, não esquenta não passar esse ano, passa no próximo, mas na Bíblia você não pode ficar reprovado. Isso é renovação da mente, irmão.
do entendimento. Se eu ler um livro sobre uma história qualquer, aquilo entra na minha mente. Daqui a pouco eu estou conversando com alguém, eu vou falar do quê? Daquilo que eu li. Eu começo a mencionar aquilo. E cá entre nós tem às vezes algumas pessoas, irmão, que querem me contar os livros inteiros que leu. É que eu sou uma pessoa realmente paciente. Eu aproveito esses momentos para me exercitar um pouco mais. Irmão, me interessa, sabe o quê? Se você olhar um texto bíblico e dizer assim, pastor, eu percebi uma coisa ali na escritura. Quando você diz isso, meu irmão, você atrai toda a minha atenção. Sabe por quê? Porque eu sei que com a Bíblia eu tenho o que aprender. E você pode muito bem receber uma revelação de um texto bíblico ali. E cá entre nós, tem uns jovens aí na igreja que gostam de leitura bíblica. E toda hora eles estão me trazendo lições de coisas que eu não tinha visto. Isso é mente renovada. Isso é entendimento que foi liberto da escravidão. Paulo está dizendo, vocês têm que se transformar. Transformar é assumir uma outra forma pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meu irmão, tem gente que vai se arrastar pela igreja a vida toda e nunca vai saber o que é isso. Plenitude de poder de Deus, ela é proposta para todo mundo, mas nem todos a alcançam. Você não vai alcançar a plenitude da glória de Deus, do que Ele tem para realizar na tua vida, se você priorizar mais as tuas coisas naturais do que o espiritual. Você não vai alcançar. Você não vai alcançar nada dando para Deus a sobra do teu tempo e dizer, Deus é o primeiro lugar na minha vida. Para de mentir. Como é que Deus é o primeiro lugar na tua vida, se você transcorre o teu dia todo e é a tua sobra que você dá para Deus? Que primeiro lugar é esse? Mas se você lê Bíblia, meu irmão, você vê, Davi desceu ao vale. Davi com uma pedra derrotou aquele gigante. A sua mente começa a funcionar. Como? Um homem com a armadura da cabeça aos pés, o único lugar que tinha uma brecha, foi ali que Davi acertou. Cá entre nós, não foi Davi que acertou aquela pedra, foi Deus. Foi Deus que acertou aquela pedra. Davi jogou, mas quem acertou aquela pedra na fronte daquele gigante foi Deus. Aí, a minha mente começa a entender que Deus é aquele que pode me dar a vitória em qualquer batalha. Gideão, com 300 homens, foi para uma guerra, mas chegou lá, os inimigos já estavam mortos. Deus é aquele que pode me dar a vitória, sem sequer ser preciso que eu lute. A minha mente começa a renovar. Eu começo a ficar um cara muito abusado, muito folgado, muito intrépido. Por quê? Porque a minha mente se renovou. Você já viu um anjo de Deus ter medo de alguma coisa? Você já viu Deus temer alguma coisa? Você já viu o Espírito Santo temer? Você já viu Jesus Cristo temer? Você já viu um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim ter medo de alguma coisa? Por que não? Porque eles são alimentados com o que é lá do alto, e nós temos o que é lá do alto aqui nas nossas mãos. Eles não têm medo de nada, porque eles sabem a quem serve. Mas quando nós ainda duvidamos de quem servimos, temos medo de muitas coisas. Preciso o quê? Renovação na mente. Paulo chega ao ponto de dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. E eu já perguntei tantas vezes, temos mesmo? Será que temos a mente de Cristo? Será que Cristo pensa como eu penso? Ou eu penso como Cristo pensaria? Já me questionei tanto com isso, irmão. E é por isso que hora de decisão é hora de oração. Eu queria convidar você para Atos, no capítulo 4.
E é aí que nós vamos concluir em Atos no capítulo 4, para não nos demorarmos demais, a partir do verso 11. Você já conhece bem a história, quando Pedro e João são presos, que comparecem perante sacerdotes, os capitães do templo, os saduceus e uma corja toda. Então, a partir do verso 11 diz assim, Pedro falando, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não podiam deixar de falar do quê? O que estava dentro deles? A mente deles, eles estão nessa situação, a mente deles foi renovada por quê? Pelo que eles viram e ouviram, irmão. Você tem ouvido poucas coisas? Acessa lá na internet, www.seminario1.com, e vai ouvir, meu irmão. Pega a Bíblia em áudio, põe no teu celular, compra um fonezinho, põe no ouvido e vai ouvir, meu irmão. Vai ouvir Bíblia, vai ouvir as coisas de Deus. É isso que vai transformar a sua mente. E veja, esses homens, eles eram o quê? Iletrados. O que quer dizer isso? Irmão, analfabeto. Analfabeto. Eu estou te dizendo que Pedro não sabia escrever o nome dele. E te digo mais, o original do Novo Testamento é grego, não é nem hebraico. E foi escrito originalmente em grego. Ou seja, Pedro só citou e alguém escreveu. Pedro era um analfabeto, ele não sabia escrever nada. E talvez nem o nome, que tem algumas pessoas que dizem assim, eu assino o nome, não escreve mais nada. Talvez Pedro não escrevesse nem o nome dele. E aqui está dizendo, eles eram iletrados e incultos, e admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, mesmo sendo analfabeto. Não esqueça disso, Pedro era analfabeto, não aceite argumento diferente, ele era analfabeto, ele não sabia escrever, e se não sabia escrever, também não sabia ler. Então, Pedro, ele é um homem nessa condição, mas dentro dele tem algo que ele diz, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmão, é disso que você vai ter que sobreviver, das coisas que você vê e ouve. Então seleciona a que você vai dar maior tempo. O que vai preencher o seu interior? O que vai preencher a sua vida, as suas emoções, o seu espírito, alma, a sua mente? O que vai preencher o seu ser? E Pedro é alguém que tem a mente realmente transformada. Quando ele tem a mente transformada, ele é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele chegou para aquele homem, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E isso foi o reboliço. Ou seja, quem é que Deus usa?
Deus não usa quem é instruído. Deus não depende de usar, porque Deus usa quem é instruído, mas Deus não depende de usar quem é instruído. Deus usa quem tem a mente renovada, porque tem muita gente que é instruída, advogados, juízes, e etc, etc, mas não tem a mente renovada. Sabe como que essas pessoas vivem? Que nem burro pastando até a hora que o pasto secar, e eles terão que baixar a sepultura pela fome, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pedro é este homem nessas condições, mas a sua mente é renovada. Ele fala, ele prega Jesus para aqueles homens, para aquela liderança. Eles dizem, cala a boca. Ele fala, não, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E o que eles estão falando, o que eles viram e ouviram, está provocando toda aquela massa de liderança. Aí eles dizem assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou eles refletiam Cristo através das suas ideias, através da sua pregação, através dos ensinamentos e das suas ações. Eles estavam fazendo exatamente o que Jesus fez, estavam ensinando o evangelho, estavam curando enfermos, estavam ressuscitando os mortos. Por quê? Porque tinham uma mente renovada. Mas e Judas, que não teve a sua mente renovada? Acabou na ponta da corda. Aí ele continua, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Ou seja, quem tem a mente renovada, meu irmão, tem frutos para mostrar. Eu sou diferente, por quê? Está aqui o homem que eu curei aqui, ó. Eu penso diferente, por que você pensa diferente? Está aqui o homem que eu curei aqui, ó. Quer a prova que eu penso diferente? Vamos ali diante de outro enfermo que eu quero ver vocês curarem ele. Vamos diante de um endemoniado que eu quero ver o demônio rir da cara de vocês e vocês não poderem fazer nada. Agora, eu curo enfermo, eu expulso o demônio porque a minha mente pertence aos altos. É o cartão postal que Pedro está apresentando. Ele tem uma mente renovada, ele é diferente. Ele não pensa como aqueles homens pensam, ele não age como aqueles homens agem. Aí ele ainda diz, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Meu irmão, você quer ter um testemunho inegável? Mostra a tua mente, mostra o que vai dentro do teu coração, mostra o que vai dentro das tuas concepções. Aí Deus apresenta na sua vida testemunhos inegáveis. Até o ímpio, mesmo não querendo aceitar, tem que admitir que Deus foi grande na tua vida. Mesmo não querendo aceitar, aí ele diz assim, não podemos negar, no verso 17, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Você tem a mente renovada? Você tem a mente transformada? Me mostra os teus perseguidores. Me mostra as ameaças que você sofre. Se você não sofre ameaça, se você não tem ameaça de perseguição, não me venha dizer que você tem uma mente renovada. Porque quem tem mente renovada, onde pisa, onde chega, cria contenda por falar das grandezas de Deus. O camarada é a ovelha negra no trabalho, o camarada é o problemático na faculdade, ele é o problemático na classe, porque o professor destila suas blasfêmias e ele combate. Está aqui, ó. Vamos ameaçar esses caras, vamos perseguir eles, vamos oprimi-los, vamos ameaçar com cadeia. Por quê? Porque tem a mente renovada. Ou seja, só é problema para o reino do diabo quem tem a mente renovada em Cristo Jesus. Então, meu irmão, você tem a mente renovada em Cristo? Me apresenta os teus inimigos. Se você não tem inimigo, não me diga que você tem uma mente renovada. Não existe isso.
Quem tem mente renovada, esse tem inimigo, esse tem a perseguição, esse tem gente querendo ver a sua morte, querendo ver o seu fim. Agora, se eu me abraço com um satanista e opa, tudo bem. Se eu me abraço com os padres católicos e está tudo bem. Se eu me abraço com os políticos e está tudo bem. Ora, a Bíblia diz desde Gênesis, que viu Deus que a luz era boa. E o que ele fez? Fez separação entre a luz e as trevas. E diz mais, a Bíblia ainda mostra uma guerra. Jesus diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Irmão, se a sua mente é renovada em Cristo Jesus, essa é a sequência que tem que acontecer contigo. A partir aqui do verso 11, vai havendo discórdia, querem te calar, querem te impedir, ameaçam até te matar, te prender, e por fim, planejam até mandar capangas para ficar observando Pedro e João. Tudo que eles faziam, lá ia um fofoqueiro relatar ao sinédrio, às autoridades: olha, eles curaram mais um. Olha, eles expulsaram mais uma legião de demônio. Olha, tem uma multidão seguindo eles. Olha, eles estão prosperando. Olha, eles estão fazendo, eles estão acontecendo. É assim, meu irmão. Quando você é luz, você chama a atenção das trevas. É exatamente isso. Agora, irmão, se você não tem transformado a sua mente, se Deus não levantou ninguém para te perseguir, ninguém para te amaldiçoar, ninguém para te caluniar, se Deus, eu falo Deus porque todas as coisas acontecem pela permissão de Deus. Então, se essas coisas não aconteceram contigo, é possível que você ainda não esteja pronto, você ainda não tenha a mente renovada, não esteja pronto ainda a responder a qualquer que queira saber a razão da sua fé, não esteja pronto ainda a calar os falsos mestres, os hipócritas desta nação. Deus ainda não pode usar a sua vida para tantas coisas que Ele precisa realizar, mas, se você quer, nessa noite, foi dada a você uma palavra que pode te fazer um vencedor. A palavra não te fará um vencedor, a palavra apenas te orienta como ser um vencedor. A palavra não faz ninguém vencedor, é a minha atitude diante desta palavra que me faz vencedor. Mas a palavra não é mágica, ela não faz nada na minha vida, a palavra não opera nada na minha vida, é a minha fé e as minhas atitudes que fazem com que as coisas aconteçam. Jesus nos deixou a palavra. Agora, ser transformado é eu que me transformo pela renovação do meu entendimento. Porque tem muita gente que conhece Bíblia e mesmo assim vai para o inferno e vai perecer eternamente. Amém. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Convidar o irmão Marcos. Se tiver algo que queira passar da parte do Senhor, pode passar. Depois o irmão pode estar orando em nome de Jesus. Amém. Desde o início do culto, mesmo antes do louvor, havia uma chave que se movia no meio da igreja, flutuava no meio da igreja. Essa chave é o seguinte, meu irmão, ela representa a porta que você fechou, e com essa mesma chave você vai abrir de novo, porque Deus está te dando uma oportunidade de voltar a Mateus 6,6, de voltar a clamar, de voltar a orar, como você
orava antes. Essa chave vai abrir a porta e você fechou, meu irmão. E você fechou a porta da oração. Tanto você orava, tanto você clamava, e você já estava perto, meu irmão, minha irmã. Pertinho mesmo. De Deus sacar você do teu lugar. Mas a chave está aí. Pega ela nessa noite, meu irmão, e dá graças a Deus, porque tem gente aqui e Deus fechou a porta e nunca mais se abrirá. Para esses, a porta jamais se abrirá, porque foi Deus que fechou. E Deus, quando fecha a porta, ninguém pode abrir, ninguém abre. Outra coisa, eu vi também, outra visão maravilhosa. Foi de um farol. E rompia a igreja, o teto da igreja. Vinha diretamente do céu. E vinha aquele farol enorme, brilhante. E ele iluminava a cada um de nós, procurando um homem, uma mulher de oração, alguém que estivesse pronto, preparado e estivesse em comunhão. E o farol passou pela igreja. Em algumas pessoas, o farol passava e se apagava. Em outras pessoas, o farol passava e brilhava mais a mais com intensidade sobre a pessoa. Deus está fazendo a sua seleção. Enquanto outros estavam apagados, eu continuo vendo pessoas aqui dentro apagadas, encerradas. Pessoas estão flechadas por Deus e nunca mais irão se levantar na vida, nunca mais. Pessoas mortas espiritualmente e pessoas que descerão mesmo à sepultura estão hoje aqui dentro e não passarão desse ano até o findar dele e sairão dessa igreja, porque o Senhor vai arrancar essa pessoa daqui. Um raiz de tudo. São pessoas que já tinham raiz. Meu irmão, hoje você está recebendo uma renovação pela palavra que veio do púlpito. A chave está se movendo. É quando você abrir a porta, meu irmão, e você fechou. Tem 5 pessoas aqui. E Deus está falando o seguinte: e essa pessoa precisa entrar no quarto e ter intimidade com Deus. Essa pessoa precisa de santidade, porque Deus quer contar com ela. Aliás, são 4. Uma sou eu. É para mim mesmo. Tem mais 4 aí. E Deus quer separar mesmo com santidade para usar em sonhos, revelação, cura e oração, intercessão. Uma sou eu. Tem mais 4 aí na igreja. Amém? Até aqui o Senhor entregou. Amém. Amém, irmão Marcos? Vamos orar então em nome de Jesus? Pode orar. Vamos orar todos, amém? Deus vivo e poderoso. Eis aqui, ó Deus, a tua igreja reunida em torno da tua palavra, que é santa e imaculada. Senhor, hoje nós aprendemos mais e mais, Senhor Deus. Pai querido e amado, Senhor Deus, hoje, ó Pai, a tua palavra renovou o nosso entendimento. Esperamos, ó Deus, ardentemente, e todos, Pai, alcançar, ó Pai, a profundidade da tua palavra nessa noite. E seja renovado o entendimento através da sua palavra, ó Pai. E nós possamos, ó Pai, guardar essa palavra e ela venha penetrar no nosso entendimento, na nossa alma, no nosso espírito, ó Pai. E nós possamos verdadeiramente, Pai,
abraçar essa causa do teu Evangelho, Pai Santo. E não sermos mais meninos, Pai, mas sendo renovados no entendimento da tua santa palavra, Pai querido. Te peço, Deus, abençoa o teu ungido, Pai, e tem trazido até nós, Senhor Deus, palavras, Senhor, diretamente do teu altar, Pai querido. Coloca nas tuas mãos a família do teu ungido, Pai, a tua sacerdotisa, Pai, os seus filhos, ó Pai, e a tua graça, a tua bênção, e a unção desça sobre eles, Pai Santo. E te peço também, Pai, envolva, Pai, o teu ministério, o teu sacerdote, a tua sacerdotisa, Pai, os teus anjos, Pai querido, e coloca uma coluna de fogo sobre eles também, Pai querido. A tua igreja, Pai Santo, toma nas tuas mãos cada um, Pai Santo, e o teu Espírito trabalhe, Pai, na mente de cada um, Senhor Deus, e nós possamos, ó Pai, ser pessoas crentes, ó Pai, voltados para a tua palavra, ó Pai, e saiba manejar bem a tua palavra, Pai, e ó Pai, possa ir para Mateus 6,6, Senhor Deus, fechar a sua porta, Pai, e falar contigo, está em secreto, Pai Santo. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade maravilhosa, Pai, de recebermos essa palavra. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos tem instruído nessa noite, Pai, pela unção, pelo poder, pelas visões, ó Pai, que o teu Espírito nos trouxe essa noite, Pai Santo. Leva cada um de nós, Pai, guardados, Senhor Deus, pelas tuas poderosas mãos, Senhor Deus. Livra de acidente, ó Pai, livra, ó Deus, da investida do inimigo, Pai Santo, porque nós sabemos, Pai, e o diabo está debaixo dos nossos pés, Pai Santo, e não há poder nenhum das trevas, Pai, e venha sobre o teu crente verdadeiro, Pai, e tenha a guarda da tua palavra, Pai querido. Toma nas tuas mãos cada um, Pai Santo, e abençoa no decorrer dessa semana, Pai. E nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, e amém. Deus vivo. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces, preciosas compaixões, a misericórdia do Espírito Santo, esteja renovando o nosso entendimento, e em especial na vida de todos aqueles que querem renovar a sua mente, e aqueles que isso desejam declaram: amém. Pois a vitória é nossa. Amém, irmãos. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Vamos em paz em nome de Jesus.